Vamos começar aí com o depoimento de Bolsonaro. Ele foi convocado para depor na Polícia Federal para esclarecer fatos relacionados aos atos golpistas de 8 de janeiro. Ele que é suspeito de ser um dos autores, né, intelectuais desses atos golpistas pela sua própria atuação política no decorrer aí de todo o seu mandato, né? E as falas que ele teve, os atos, o comparecimento que ele teve em atos golpistas do Supremo contra o Supremo Tribunal Federal, convocando, né, aquelas manifestações da ultradireita, o Supremo é o povo, no qual eles afrontavam, né, o poder do Supremo Tribunal como a mais alta corte constitucional do país, demonstrando que não deveria ser respeitado enquanto instituição, não apenas essas manifestações, como a declarações do próprio filho, né, o Eduardo Bolsonaro, mais conhecido como Eduardo Bananinha, que dizia que bastava um jipe, um cabo e um soldado para fechar o Supremo Tribunal Federal. E o Bolsonaro compareceu na Polícia Federal e depois de prestar o depoimento, seus advogados vieram dizendo que ou ele estava sob efeito de medicamento ou ele teria postado conteúdo por equívoco, por engano, né? O vídeo que ele postou, né? Logo depois ali dos próprios atos golpistas que ele publicou aí nas suas redes sociais, questionando, dizendo que o Lula não teria sido escolhido pelo povo, mas teria sido escolhido pelos ministros do Supremo Tribunal Federal. Então, não aceitando o resultado das urnas, demonstrando que não está à altura do processo democrático, né? Porque se você disputa uma eleição, necessariamente você tem que acatar a soberania popular, a decisão da maioria dos brasileiros. Então, ele demonstrando que não estava à altura do cargo e fez diversas declarações mostrando que não aceitaria o resultado eleitoral e partiu para uma série de declarações públicas incitando a população para também não aceitar o resultado das urnas, o que culminou com diversos atos terroristas que ocorreram no mês de dezembro, né? Inclusive com um caminhão-bomba lá, cheio de combustível, que só não explodiu, podendo causar milhares, né, de vítimas, porque o detonador não funcionou, mas que chegou a ser acionado conforme perícia realizada pela própria polícia ali do Distrito Federal. Então, por uma série de situações, o Bolsonaro virou, né, meme da internet, né, porque a internet não perdoa, e inclusive, né, dizendo que ele não poderia ser responsabilizado porque estava doidão, né? Estava doidão quando publicou o vídeo não aceitando o resultado das eleições. Então, essa é o escárnio aí que está acontecendo dessa extrema-direita, dessa ultradireita, que deve ser afastada, né, Tereza, do processo político, porque não respeita as regras do jogo democrático. É isso que vai estar colocado, né, para a sociedade brasileira. Ao mesmo tempo que eles não vão aceitar as regras do jogo democrático, eles depois vão procurar desculpas esfarrapadas, espúrias, para não assumir a responsabilidade dos seus atos. Então, ele não teve sequer a dignidade de dizer, olha, realmente eu sou um golpista, porque era isso que ele pregava, né? É isso que ele encorajava, né, os seus súditos, os seus seguidores,
né? É isso que as pessoas acreditavam, muitas pessoas o apoiavam, muitas pessoas votaram nele acreditando que ele teria força para dar um golpe de Estado e impor uma ditadura no Brasil. Sabe-se lá com que benefício para essas pessoas, no que essas pessoas acreditavam que isso poderia trazer de benefício para o país. Mas a verdade é que boa parcela, né, dos seus apoiadores hoje acreditam nesse discurso mentiroso dele, de que ele representa o antissistema, a transformação radical do país, quando não é nada disso. Que nós sabemos que Bolsonaro era apenas um serviçal dos bilionários, um serviçal dos interesses dos bilionários estadunidenses, dos bilionários brasileiros. Era um governo que não tinha nada de antissistema, um governo que não tinha nada de transformação da realidade social e política do país, que não tinha nada de combate à corrupção. Mas como a esquerda perdeu essa narrativa de ser antissistema, anticapitalista, essa ultradireita, não apenas no Brasil como no mundo, vem mentirosamente se colocando como antissistema, pegando boa parte da população que está revoltada com a desgraça que é a própria vida, com a desgraça das coisas não funcionarem, um sistema onde ocorre uma concentração de renda, onde a maioria da população está privada de tudo, está sofrendo com falta de um transporte decente, está sofrendo com falta de condições de atendimento médico, uma saúde pública precária, está sofrendo porque não tem uma educação pública de qualidade, está sofrendo pela violência, por uma série de fatores. Boa parte da população acreditou nesse discurso mentiroso que já começava com o suposto outsider, que não tinha nada a ver com política, um político que tinha vivido das benesses da vida pública, né, da sua atuação como vereador, como deputado federal, que não trabalhava, mas fazia dinheiro, não só para ele, como para toda a família, comprando aí 101 imóveis, 51 em dinheiro vivo, enfim. Então, muitas pessoas acreditaram, né, nesse discurso mentiroso e acreditaram que ele teria força para dar um golpe. E a verdade é que ele conspirou e tramou esse golpe durante os 4 anos. Por que podemos dizer que ele conspirou e agiu dessa maneira? Porque durante todo o seu mandato ele atacou as instituições, né? Ele disse que o processo tinha que ser radicalizado, né? Que, inclusive, fazendo discurso de ódio, apoiando os CACs, né? Os caçadores, atiradores e colecionadores, o armamento da população, conflagrando a população para um discurso de ódio, um discurso contra as instituições. Mas agora, como sofrendo um processo de amnésia, um processo de uma guinada totalmente radical, ele falou que postou lá, os seus advogados, estava sob efeito de remédio, não viu o conteúdo, postou por engano, enfim, a internet não perdoa, postou porque estava doidão. Como é que você viu aí esse depoimento de Jair Messias Bolsonaro, Tereza? Bom, o que você colocou aí é toda a realidade que aconteceu durante esses 4 anos, um processo a serviço de quem ele realmente estava e está ainda. Ele continua sendo serviçal, a serviço da burguesia internacional, do capital internacional, do capital nacional. Isso aí é um dos piores momentos para a gente ver uma pessoa que se dizia tão poderosa, né? E agora se colocando numa situação, minimizando e mentindo novamente. Ele tramava tudo nesse país. E agora vem com umas conversas que ele não sabia. Lógico que ele sabia, ele não vai afirmar isso porque ele está com medo de ser preso. Na verdade é essa. Ele está com medo de assumir a verdade. E ele a vida toda mentiu.
E a população a vida toda acreditou no mentiroso, no insano, porque o que ele falava não era verdade, ele estava a serviço do capital, e essa população, eu acho que você colocou bem aí, essa população que estava revoltada, viu nesse movimento um caminho que ia melhorar a vida para a população. E a gente sabe que não era isso, que eles iam dar o golpe, ia depois implantar uma ditadura aí e massacrar o povo. Massacrar, escravizar a população brasileira. Esses inocentes que entraram... Ontem eu estou participando de um grupo de Vila Velha, Acontecendo Vila Velha. Eu estava achando que fosse um grupo politizado, que queria alguma coisa, melhorar a Vila Velha, dentro dessa opinião que você colocou. E aí eu fui tratar uma questão lá, exatamente que você está colocando, que a população está despossuída dos seus direitos, porque ele falou que depois ele falou que não podia debater política. É a extrema-direita não querendo que a população debata política. Nós vivemos num país político. E essa mentirada, essa trama que Bolsonaro está colocando lá na defesa dele, é para ele escapar. Isso é uma mentira, isso é uma vergonha para o povo brasileiro. Ele não vai assumir, a gente sabe que ele não vai assumir. Agora ele é demente, agora ele é um idiota, agora ele estava drogado, estava efeito de remédios. Aonde que ele não sabia? Eu quero que a população entenda se realmente ela vai assumir uma mentirada dessa aí, da vida do Bolsonaro aí, que realmente você colocou muito bem tudo que ele fez no decorrer da vida política dele, né? Só enriqueceu a família e o povo realmente. E os cupichos dele, né? Quem ficava ali protegendo ele a vida toda. É um depoimento aí que envergonha o Brasil, né? Porque agora ele não assume mais a verdade. Antes ele assumia, antes ele era o poderoso, antes ele gritava, ele xingava, ele atacava, como você bem colocou, as instituições, atacava o Supremo. Se o Supremo, a gente tem que reavaliar algumas questões, mas o Supremo é onde você vai recorrer para se defender. Eles querendo destruir uma instituição que faz parte da democracia, né? Que faz parte do processo democrático. Se você não tiver as instituições fortes, um governo vai se tornar tirano. Ele que vai decidir pelos outros, ele que vai meter a caneta, reprovar tudo que não está a favor do grupo político, das pessoas que estão próximas a eles. E a população vai ser escravizada e massacrada. Eu realmente... Assim, chegou ao fundo do poço a situação desse governo. Agora, espero que a população, o povo enxergue isso. A população tem que enxergar essa mentirada que ele está contando lá no depoimento dele. Essa, em verdade, a gente sabe que ele está sendo aí orientado, né?